Meus irmãos, minhas irmãs, bom dia a todos. Com imenso prazer que estamos aqui novamente para conversar com vocês hoje a respeito deste livro, né? O Ser Consciente, né? Divaldo Franco, Espírito Joana de Ângeles. Primeira coisa a observar que o título do livro não é O Homem Consciente, é o ser consciente, ser, não é? Então, é nessa dimensão que se coloca o livro Ser Consciente. Aqui, logo na apresentação do livro, uma referência a Allan Kardec. A pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos benfeitores: qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Né? Nessa pergunta do Livro dos Espíritos, questão 919, eles responderam: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo, né? E essa frase, pesquisando aqui a origem dessa frase, é a inscrição do oráculo de Delfos, né? Atribuído aos 7 sábios, em 650 a.C. E está escrito, a inscrição do oráculo de Delfos é justamente essa. Ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo, né? Esta é a inscrição, esta é a orientação que vem da Grécia Antiga, dos filósofos antigos para nós, né? Então, é o ser consciente que nós devemos, a respeito do qual nós devemos fazer uma reflexão, né? Inicialmente, Joana de Ângeles coloca o seguinte: ignorar uma situação não significa eliminá-la ou superá-la. Então, nós ignoramos determinadas situações, né, que dizem respeito a nós mesmos. Isso não quer dizer que nós vamos superar essa situação. Nós temos que encarar as nossas dificuldades, ou os nossos problemas, para tentar equacioná-los da melhor forma possível. O mesmo ocorre com os conflitos psicológicos. Estão presentes no homem que, invariavelmente, não lhe dá valor, evitando deter-se neles, analisar a própria fragilidade, de modo a encontrar os recursos que facultam diluí-los. Então, inicialmente, esse convite que Joana de Ângeles nos faz para que possamos encarar as nossas fragilidades, que possamos tomar consciência do nosso eu interior, né? O ser consciente deve trabalhar-se, mas é um trabalho que é feito, né? Allan Kardec já colocou muito bem que, não é? Colocou muito bem, não, já nos orientou, já nos ensinou, que não sabíamos disso, já nos ensinou que não há milagre, não há milagres. E a doutrina espírita, né, no livro A Gênese, ele justamente, Allan Kardec, nos ensina, nos revela essa questão, que não há milagres, são fenômenos que nós não dominamos, não conhecemos,
são fenômenos físicos, está aí a física quântica para mostrar isso, só que, né, era uma explicação que nós tínhamos, e uma palavra também, vamos dizer, muito carinhosa de se usar, que é a palavra milagre. Então, o ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial de sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Então, o ponto de partida para o ser consciente é aceitar-se como é. Aceitar-se como é, né? Esse é um passo inicial, mas ele tem sua complexidade, porque eu posso dar muitos conselhos para as pessoas para dar o primeiro passo. Olha, você faz isso, você faz aquilo. Agora, quando se trata de mim mesmo, quando se trata da gente, a dificuldade é muito grande. Aí a gente se vê numa situação que pode perder até o referencial. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa. Então, é um convite para a nossa autoanálise. Às vezes, não gostamos de tratar determinados problemas, não gostamos de tocar em determinadas situações, nós não gostamos de nos autoanalisar. Agora, sou especialista para analisar o outro. Aí sim, todos os defeitos do outro, tudo que falta ao outro, aí sou especialista. Faço isso com maior facilidade, faço isso imediatamente. Agora, quando chega o momento da nossa autoanálise, aí encontramos dificuldade, porque nós não nos conhecemos. Homem, conhece-te a ti mesmo, né? Disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração. Para isso, não se julga. Aqui um conselho muito, que eu achei muito interessante aqui, muito importante de Joana de Ângeles. Nessa autoanálise, não se julga, não se justifica, não se acusa, nem se culpa. Veja o interessante. Porque eu já quero fazer uma autoanálise fazendo um julgamento sobre mim mesmo. E Joana de Ângeles nos recomenda: não se julga, nem se justifique, não se acuse, nem se culpe. Então, essa lucidez, essa racionalidade, às vezes pode nos faltar, porque quando falamos de nós mesmos, já nos colocamos num ponto de vista emotivo, de julgamento, já nos colocamos no sentido de vítimas, que fomos vítimas, que estamos numa situação que não merecemos. Então, pode nos faltar essa objetividade, essa racionalidade, essa inteligência para que possamos fazer essa autoanálise, né? E aqui, é claro que nós contamos com a ajuda da espiritualidade para nos esclarecer, espíritos evoluídos que podem nos esclarecer. Precisamos de terapeutas, precisamos buscar auxílio também para nos conhecer, né? É uma tarefa e é uma responsabilidade que nos cumpre para que possamos começar a galgar esse processo evolutivo do ser consciente. Então, a identificação segue-se o trabalho de transformação interior para melhor, utilizando-se dos instrumentos do auto-amor, autoestima, oração, a oração que estimula a capacidade de discernimento. Vejam que coisa.
quando nós oramos, quando nós nos concentramos com o transcendente, com Cristo, né, com o nosso Cristo interno, aí nós desenvolvemos a capacidade de discernimento, amplia, a oração amplia a nossa capacidade de entendimento das coisas, de relaxamento que liberta das tensões, né? Podemos viver no estado, né, de tensão, de muita tensão. Tensão é provocada pelo meio ambiente, pelo meio social e tudo mais, né? De meditação que faculta o crescimento interior. Vejam as definições aqui propostas por Joana de Ângeles. A meditação faculta o crescimento interior, né? Então, o autoconhecimento se torna uma necessidade prioritária na programática existencial da criatura. Adiar isso, gente. O que acontece se adiarmos esse autoconhecimento? Não se realiza satisfatoriamente porque permanece perdido em um espaço escuro, ignorado dentro de si mesmo. Então, este é o momento, é aqui e agora, para que possamos nos inserir nesse processo de autoconhecimento. Mas tenho outras prioridades para fazer, não tenho tempo, sou muito ocupado, não tenho tempo para me dedicar ao autoconhecimento. Então, nós vamos permanecer perdido em um espaço escuro, ignorado dentro de nós mesmos, né? Eu selecionei aqui esses tópicos, né? E vamos juntando aqui as partes. Bom, então, esse autoconhecimento, essa consciência, nós temos que partir e aceitar, apesar que a gente sempre ouve, a gente sempre está sendo instruído a respeito disso, né? Nós temos que considerar esse fundamento estrutural do ser humano segundo a doutrina espírita, né? Que é espírito, perispírito e matéria. Geralmente, esses três elementos que nos compõem estão divorciados entre si, eles não têm harmonia entre si, né? E aí nós sofremos as consequências. E daí a importância de um alinhamento entre o espírito, perispírito e matéria, né? O desenvolvimento, tudo isso vai proporcionar, e nós temos às vezes dificuldade de aceitar, de acreditar, né? Segundo as palavras aqui de Joana de Ângeles, do Deus interno, do Cristo interno que existe em nós, né? Então, o reino dos céus. Aqui, Joana de Ângeles, num determinado momento, afirma o seguinte, está aqui, olha, o que é esse reino dos céus, né? Que antigamente nós pensávamos, não eles pensavam, nós também pensávamos que era um espaço físico, né? Que era nós iríamos galgar um espaço físico e iríamos entrar no reino dos céus. Vejam só, propondo o autoaperfeiçoamento pela superação das paixões dissolventes, trouxe o futuro para o presente, tornando o reino dos céus um estado de consciência lúcida. Veja essa definição do paraíso, né? Um outro termo que se usou para definir o reino dos céus. Então,
Essa é uma definição aqui, um estado de consciência lúcida. Longe das psicoses totalmente superadas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, né, fazendo aqui uma primeira síntese sobre o que nós estamos vendo, né, o que é o reino dos céus? Né? Um estado de consciência lúcida, né? Estado de consciência lúcida. Agora, vamos fazer uma análise também, porque aqui estamos um pouco distantes desses objetivos aqui de vida, né? Dessa filosofia de vida proposta por Joana de Ângeles, né? Joana de Ângeles, na linha do psicólogo Jung, sempre faz referência ao inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é um pensamento de toda a humanidade, um pensamento que está no inconsciente de toda a humanidade. Tem o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. E nesse inconsciente coletivo, temos alguns paradigmas. Consciência de culpa coletiva. Essa consciência de culpa coletiva que impede que, às vezes, nós não nos julguemos dignos ou não nos julguemos merecedores de determinadas conquistas. O ser humano, às vezes, bota isso na cabeça, que ele não merece, né? Por quê? Por conta desse inconsciente coletivo, desse consciência de culpa coletiva. Verdadeiro arquétipo de natureza punitiva. Punitiva. Então, segundo Joana de Ângeles, tem lá no inconsciente alguma coisa que nos pune, né? Que impede que vivemos, que tenhamos um contato direto com as coisas. Por quê? Porque lá no inconsciente, no arquétipo do nosso inconsciente, está esse conceito de culpa, de punição, que estamos aqui sendo punidos, e que atravessa gerações, atravessa milênios. E Joana de Ângeles enumera aqui, torna aqui específico o que isso quer dizer, dá exemplos específicos dessa causa. Nós somos responsáveis, está escrito aqui, pelo deicídio do Calvário, confundindo Jesus com Deus. Então, ficou também, que nós pregávamos lá no passado, lá na Idade Média, nós estávamos, quem sabe, muitos de nós aqui, reforçando essa tese, né? Que nós somos culpados pela crucificação de Jesus, né? Nós devemos pagar por isso, e quando isso tudo é um simbolismo, né? É um simbolismo para nós mesmos. Mas fica séculos e séculos nós pregando isso, nós ouvindo isso, que nós somos responsáveis, nós somos culpados. Aqui, olha, está escrito aqui, olha, fazendo-os nos indivíduos, olha, aqui, olha, vou ler tudo aqui, olha. Verdadeiro arquétipo de natureza punitiva que venceu as gerações e ressurge ainda hoje. Quer dizer, nós temos ainda hoje nos indivíduos e agrupamentos sociais fazendo-os responsáveis pelo deicídio no Calvário, confundindo Jesus com Deus, que nós crucificamos Deus, né? E toda aquela cena, quando Jesus é o Deus solar, é o Criador do planeta Terra. E prossegue aqui ainda mais um exemplo.
a mais remotamente com a herança da tentação em que Eva tombou, levando Adão ao erro e assim tornando a mulher inferior no processo humano. Então, o simbolismo de Adão e Eva no paraíso, que é o princípio, né, nossos fundamentos lá no passado, também nos traz no nosso inconsciente esse complexo de culpa, que fomos expulsos, que que isso tudo é uma realidade para nós. De repente, tudo isso é uma verdade. Não só a expulsão de Adão e Eva do paraíso, e a mulher também como culpada, a mulher passa a ser, carrega uma culpa, porque, não é? Em razão desse inconsciente coletivo. E mais ainda, esse simbolismo de Caim e Abel. Caim matou Abel. Então, nós trazemos, segundo Joana de Ângeles aqui, por conta desses mitos, dessas fundamentações, esse conceito, né? E diz assim: o culto ao mito, ao símbolo, ao fantasioso, a aceitação do modelo são necessidades psicológicas para o mecanismo de transferência da realidade e fugas da consciência responsável. Assumindo a postura teológica, responde por males que se repetem milenarmente, possibilitando alienações e desditas inimagináveis. Então, é o arquétipo no inconsciente coletivo aqui, detalhado por Joana de Ângeles, que nos dá, porque segundo a psicologia transpessoal, né, e segundo a doutrina espírita, nós somos seres que atravessamos um processo evolutivo ao longo dos milênios, né? Muito bem. Continuando aqui, desse homem transpessoal, canto então as glórias da vida e se dilata os dons nele existentes, em pleno desenvolvimento da sua realidade, que supera as culpas e as dores, as angústias e as inquietações, tornando-o plenos e felizes, né? Então, esses atavismos que nós trazemos, eu não sei por que me sinto culpado disso, daquilo, é o complexo de inferioridade, inquietações, angústias, né? Tem uma fonte que é o inconsciente coletivo, né? E aqui, então, temos um tópico aqui que Joana de Ângeles denomina o homem psicológico maduro, né? Os atavismos, gente, são agressivos, imantados aos instintos. Nós sabemos que tudo é energia, e a imantação está imantado, gente. Veja um processo para a gente poder diluir, poder eliminar essas energias, né? Diz aqui, olha, procedente de atavismos agressivos, imantado ainda aos instintos. O ser cresce sob pressões que lhe despertam a necessidade de desabrochar os valores, tal. Mas, vejam aqui os termos muito apropriados, usados por Joana de Ângeles, no sentido de mostrar, né, esses processos, essas energias, né, atavismos agressivos, né, ligados aos instintos. Todavia, não podemos ignorar a preponderância do modelo organizador biológico. Aqui eu não conhecia também essa sigla MOB. MOB. O que quer dizer isso, MOB? Ou perispírito, né?
Então, o perispírito é chamado de modelo organizador biológico. Essa sigla aqui quer dizer o seguinte, que o perispírito organiza o nosso físico, não é? É o modelo organizador biológico, MOB, ou perispírito, responsável pela harmonização dos implementos de que o espírito se irá utilizar para seu processo evolutivo no corpo transitório. Cada pessoa é a soma de suas experiências transatas. E sua mente é o veículo formador de quanto se torna necessário para o processo iluminativo, né? Deixa eu ver aqui mais alguns aspectos aqui que selecionamos desse livro. Então, nessa análise interior, nesse processo de nos entendermos a nós mesmos, aqui há um aspecto interessante. Todos nascem ou renascem nos núcleos familiares e sociais de que necessitam para aprimorar-se, e não conforme se assevera tradicionalmente que merecem. Você merece, veja uma diferença, né? Você merece esta cidade, esse país, essa família. Não é assim. Nós necessitamos de estarmos nessa família, nesta cidade, nesse país, né? Muitos pensariam como seria melhor viver lá na Suíça, na Suécia, mas a nossa necessidade é justamente este país que nós vivemos. Este país está de acordo com a nossa necessidade. Quem aspira... Outro aspecto aqui, olha. Aqui na evolução, né? São afirmações assim que às vezes nos fazem refletir um pouco, né? Um pouco não, nos fazem refletir muito, muito mesmo. Nos levam até o limite da reflexão. Quem aspira por ser amado, quem não gosta de ser amado? Nós temos um gato aqui em casa, aqui você chega perto do gato, tal, você vê que os animais gostam de serem acariciados, serem amados, e isso é recíproco também, né? Bom, vejam só, vamos pensar um pouco aqui, né? Pensarmos muito, né? Não um pouco, né? Pouco, você vai... É modo de dizer, né? Pensar um pouco, mas na verdade é muito. Quem aspira por ser amado mantém-se na imaturidade, na dependência psicológica infantil, coerciva e ególatra. Uma frase também que nos faz refletir, né? A respeito de nós mesmos. A necessidade de ser amado. Quem aspira a ser amado mantém-se na imaturidade, na dependência psicológica, infantil, coercitiva, ególatra. A afetividade, vamos entender melhor agora isso daqui, né? A afetividade é o campo central para a batalha entre as diversas paixões de posse e de renúncia, de domínio e abnegação, ensejando predominância da doação plena. Agora, então, o próximo passo é o amadurecimento mental. O amadurecimento mental. Graças à compreensão de que a vida é rica de significados e seu sentido é a imortalidade. Somente após lograr amadurecimento afetivo, consegue o mental por encontrar-se livre dos constrangimentos e das pseudo-necessidades emocionais. Veja que interessante, gente. Após superar, segundo Joana de Ângeles está falando aqui, o amadurecimento afetivo, consegue o mental encontrar-se livre. Porque às vezes a pessoa fica tão presa ao emocional, né, que ela não consegue desenvolver o mental.
Vejam que lição interessante aqui que nos passa Joana de Ângeles, né? Amadurecimento afetivo. E a afetividade, então, pressupõe um amadurecimento. Consegue o mental encontrar-se livre dos constrangimentos. A conquista da razão é relevante por ser o princípio ordenador. Então, a razão torna-se o princípio ordenador da nossa própria vida. A razão proporciona a superação dos fenômenos do fenômeno infantil da ilusão, da fantasia, responsável pelo sofrimento em se considerando a impermanência e todos os acontecimentos e aspirações físicas. Deixa eu ver aqui um aspecto, né? E Joana de Ângeles também nos coloca que a doutrina espírita, na área psicológica, há uma fusão entre o Oriente e o Ocidente, as conquistas do Oriente e do Ocidente, né? É bom que entendamos isso, que é a posição de Joana de Ângeles para a psicologia, psicotrônica, física quântica, biologia molecular, vem configurar os paradigmas do espiritismo, dilatando o campo da realidade humana, antes do berço e depois do túmulo. Então, todo esse avanço, a física quântica, a yoga, todos essa convergência entre o Oriente e o Ocidente caminham, então, para que nos entendamos melhor antes do berço e depois do túmulo. O ser transcendental deixa dessa forma o estágio paranoide, assumindo a paranormalidade indispensável à harmonia do seu comportamento como sua realização psicológica. Então, o que seria esse estágio de paranoide? É se perder na vida, ir contra os princípios da evolução, né? E aqui, gente, para finalizar, né? Sediando o espírito, conforme a visão espírita severa, a lei de Deus está escrita na consciência, detentora da realidade, que a pouco e pouco se desvela, conforme a evolução do próprio ser, no seu processo de lapidação de valores e despertamento das leis que nela dormem latentes. Então, a consciência se torna patrimônio da lucidez, fazendo compreender que nem tudo que podemos fazer deve-o, e da mesma forma que nem tudo quanto deve pode, conseguindo a sabedoria de fazer somente o que deve e pode como membro consciente que age de acordo com a harmonia cósmica. Para finalizar, meus irmãos, minhas irmãs, este aqui é o livro, essas foram as ideias que selecionamos, né, para que vocês tivessem um conhecimento do livro, né? Então, o ser consciente, a partir da superação, da evolução dos sentimentos, o ser consciente alcança o que Allan Kardec chama de fé raciocinada, né? Então, essa lucidez que devemos ter com as coisas, às vezes nos falta, porque essa lucidez deve partir de nós mesmos, do nosso interior, né? Essa razão, esse entendimento e esse equilíbrio entre o corpo físico, o perispírito, que modela o corpo espírito, ele modela o corpo físico, temos que entender isso. Às vezes pensamos o contrário, né?
cuidamos do corpo físico, mas é o perispírito, essa energia intermediária entre o espírito e a matéria, né? E o espírito, essa essência divina, que, mediante esse equilíbrio, então, o espírito, a essência divina, o Deus interno, o perispírito e o corpo físico, nós podemos nos tornarmos mais conscientes e, com isso, atingirmos nosso objetivo de evolução no sentido da saúde, da felicidade e da alegria de viver. Então, era isso que nós tínhamos para conversar com vocês. Agradeço a atenção.